Olá, queridos alunos, bem-vindos ao nosso ambiente de aprendizagem. Nesse momento de distanciamento, cabe a nós, professores e alunos, agirmos com responsabilidade. A partir de agora, e até quando for necessário, usaremos as ferramentas disponíveis no Google Classroom. É um desafio inovador que vamos enfrentar juntos. Vamos trabalhar, a partir de agora, com o texto 4. Nesse texto, nós vamos ver questões relacionadas à estrutura organizacional. O texto 4 é um texto novo e ele vai estar também, juntamente com este vídeo, à disposição na plataforma do Classroom. Antes de começarmos o nosso estudo, eu pergunto para você, o que vem a ser estruturar? Então, se você for buscar no dicionário, estruturar significa o quê? Dar estrutura a, organizar, dispor segundo uma ordem, construir, fazer a planificação detalhada de, planejar. Então, partindo desses conceitos, dessas definições que nós encontramos no dicionário, nós chegamos a o que seria a estrutura organizacional para a empresa. Então, a estrutura organizacional é o desenho, o formato pela qual a empresa apresenta suas áreas, seus níveis hierárquicos e seus departamentos. É a divisão dela em departamentos. Quem é responsável pelo quê? Quem é subordinado de quem? Quando a estrutura organizacional ela é estabelecida de forma adequada, é possível observar os seguintes aspectos. Identificação das tarefas necessárias. O que é preciso fazer? Organização das funções e responsabilidades. Quem é responsável por desenvolver essa função? Quem é o responsável pela área, pelo setor, pelo departamento? Informações, recursos e feedback aos empregados. Medidas de desempenho compatíveis com os objetivos. E também um outro aspecto importante são as condições motivadoras. Qualquer empresa, ela possui dois tipos de estrutura organizacional. A estrutura formal, que é aquela planejada e formalmente representada, em alguns aspectos, pelo organograma, e a estrutura informal, que é a rede de relações sociais e pessoais, que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. A estrutura formal ela não é representada através de nenhum gráfico, de nenhum organograma. Mas como se dá a abordagem nas duas estruturas? Na estrutura formal, ela dá ênfase a posições em termos de autoridade e responsabilidade. Por isso que a estrutura formal ela é representada através de um gráfico que chama organograma. Já a estrutura informal, a ênfase está nas pessoas e em suas relações. Aí você me pergunta, existe alguma vantagem na estrutura informal dentro da empresa? Sim, a estrutura informal ela pode vir a proporcionar uma maior rapidez no processo. Ela pode vir a reduzir distorções existentes na estrutura formal. De uma certa forma, a estrutura informal ela complementa a estrutura formal. E como a base da estrutura informal é o relacionamento entre as pessoas, ela vem a trabalhar a questão da motivação e da integração das pessoas na empresa. Mas nós temos que considerar que nem tudo é ponto positivo. Existem desvantagens nessa estrutura informal? A gente consegue visualizar alguma desvantagem? Sim.
Um dos pontos aqui que eu destaquei é o desconhecimento das chefias. Muitas vezes, essa rede informal de relacionamento entre os participantes, entre os colaboradores, ela não é conhecida pelas chefias. E esse desconhecimento gera o quê? Uma dificuldade no controle. E essa dificuldade de controle, ela pode vir a facilitar, a possibilitar o acontecimento de atrito entre as pessoas. Porque nós temos que pensar assim, a informalidade das relações, ela é importante, ela é saudável, só que também ela pode gerar conflitos, ela pode gerar atritos, e pode chegar a levar também a um certo desconforto. Mas por que surgem os grupos informais, então, se nem eles não são assim tão positivos? Alguns fatores que vão favorecer o aparecimento desses grupos informais os defeitos na estrutura formal. A estrutura formal, ela apresenta a relação de hierarquia. Eu devo responsabilidade, eu devo subordinação a quem? Eu sou responsável por qual área? Quem são as pessoas que eu vou gerenciar? E aí pode existir alguma falha, principalmente na comunicação. Um fator positivo para o aparecimento dos grupos informais são os períodos de lazer. Tem empresas que proporcionam atividades de lazer que envolvem os seus funcionários. Isso é positivo, isso é bastante positivo. Agora, um outro ponto que pode determinar o aparecimento de grupos informais dentro das organizações é a disputa pelo poder. A disputa pelo poder, ela não vai estar configurada claramente na estrutura formal, no desenho da empresa, representado no organograma, mas ela vai acontecer no grupo informal. Aí surgem as intrigas, as desavenças, as discordâncias, e isso pode acabar levando a uma disputa por um cargo de chefia, estabelecendo questões que a empresa precisa gerenciar da melhor maneira possível. Então, quando você está formando uma empresa nova, quando você está reestruturando uma empresa já existente, em relação à questão da estrutura, você precisa considerar alguns fatores. O primeiro deles é uma sólida cooperação entre os departamentos da empresa. Nenhum departamento é mais importante que o outro, nenhum setor na empresa é mais importante que o outro. Um outro ponto é colocar o cliente no topo da pirâmide organizacional, comandando a empresa. Sem cliente, a minha empresa não existe, então o cliente é importante sim. Um outro item que você precisa considerar é transformar clientes em aliados, parceiros, respeitando suas obrigações. Aqui eu estou falando em relação ao pagamento aos fornecedores, tá? Então, o seu fornecedor, ele é um aliado, ele é um parceiro da sua empresa, ele não é um inimigo. E um outro ponto de destaque é a valorização dos recursos humanos, motivando-os e desenvolvendo o espírito de equipe. Você precisa considerar o seu trabalhador como sendo um capital humano dentro da sua organização. Então, esse capital humano, ele precisa ser motivado, ele precisa ser incentivado. Então, aqui nós temos alguns pontos que você vai considerar quando você está pensando na estrutura organizacional de uma empresa.
No texto vão aparecer duas palavras novas, palavras diferentes. Então, eu coloquei aqui o item dicionário para que você não fique em dúvida. Mas o que vem a ser benchmarking? É o processo de comparação de produtos, serviços, de práticas empresariais. A utilização do benchmarking acontece quando você vai comparar as melhores práticas empresariais e verificar o que pode ser aplicado na minha empresa. Empresas semelhantes à minha estão adotando as seguintes práticas e essas práticas deram certo. Então, o que eu posso aproveitar? O que é útil que eu posso trazer, adaptar para a minha empresa, aproveitar dessa ideia que já foi pensada, já foi desenvolvida e que deu certo em empresas do mesmo ramo que a minha. Uma outra palavra diferente é downsizing. O que significa downsizing? Significa enxugamento. E essa palavra ela faz parte do conjunto de reestruturação organizacional, mas uma reestruturação em relação aos postos de trabalho. Nós vamos ver mais à frente no item, quando nós estudarmos o item sistemas, o segundo ponto da nossa disciplina, nós vamos estudar sobre a reengenharia de processos e do espaço. Então, quando a gente faz uma mudança no espaço, reduz o espaço físico da empresa, em muitas situações há necessidade de redução dos postos de trabalho também, de recolocação dos postos, das pessoas que trabalham. Então, a esse enxugamento, nós damos o nome de downsizing. Muito bem, chegamos ao final da nossa primeira aula online. Aqui vocês puderam observar que eu segui aquele mesmo esquema de estudo que a gente estava desenvolvendo em sala, onde eu apresento alguns destaques do texto, tá? Então, para quem gosta de anotar no caderno aqueles destaques, eles estão aqui no vídeo. Mas não deixem de fazer a leitura completa do texto, que também estará disponível na plataforma do Google Classroom. Além do texto, do vídeo, também vai estar disponível no Google Classroom uma atividade, um filme, vocês irão assistir um filme, Vida de Insetos, e vocês têm um roteiro com algumas questões que deverão ser respondidas, ok? Até a próxima!